Deus para os irmãos, vocês apenas ouvirão a leitura do texto. Diz assim o texto, Colossenses 3, a partir do versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado porque lemos esse trecho tão precioso da Tua Palavra, e é a Tua Palavra, e diante dela nós nos calamos no sentido de entendermos que ela não só é a primeira, mas é a derradeira palavra. Ensina-nos, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, a não questionarmos a Tua Palavra, a aceitarmos a Tua Palavra como autoridade de vida e de crescimento para a nossa espiritualidade. Ensina-nos, Senhor, a sermos ensináveis. Ensina-nos, Senhor, a amar cada vez mais a Ti mesmo, porque só podemos Te amar porque Tu nos amou primeiro, diz a Tua Palavra. Age, Espírito Santo, nessa manhã, no coração dos Teus filhos, que aqui estão, os que estão em casa nos acompanhando, em nome de Jesus. Amém. Os amados podem se assentar. Queridos, a minha palavra nessa manhã, ela é breve, objetiva, no sentido que temos uma assembleia extraordinária que já, na verdade, iniciamos com o exercício devocional. O exercício devocional dessa assembleia é esse período de culto e ato contínuo. Dentro de alguns instantes nós vamos estar buscando o quórum, essa verificação de quórum, é o período de preparação e depois, se for vontade de Deus, tendo quórum, instalarmos a nossa assembleia. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler nos fala de algumas coisas essenciais. Eu queria muito a sua atenção agora para essas coisas que são essenciais na vida daqueles que querem viver a plenitude de uma vida que realmente glorifique a Deus. Eu queria ministrar nessa manhã sobre o tema vivendo e fazendo tudo para a glória de Deus. O texto nos fala, em primeiro lugar, sobre um revestimento. Se você perceber comigo, nesse versículo 12, Paulo fala à igreja sobre a necessidade dela se revestir, e esse revestimento é um revestimento espiritual. Assim como você vai a um casamento ou você vai a uma festa muito importante, é claro que a sua vestimenta tem que estar condizente com essa festa, com esse momento. Paulo aqui está falando de revestimento, mas no sentido de uma veste espiritual. E ele diz que essas vestes espirituais estão aqui diante de nós justamente por conta dos afetos de misericórdia que precisam estar presentes na vida da igreja, da bondade, da humildade e da vida de mansidão que os membros dessa igreja eles procuram promover. É claro que você não é manso para si mesmo, é claro que você não é humilde para si mesmo, é claro que você não é alguém que age com misericórdia e bondade para si mesmo. Esses valores são revelados e são colocados através da nossa vida na perspectiva do próximo. A grande questão é, se eu quero viver uma vida realmente, de fato, para a glória de Deus, eu preciso estar revestido com ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. É o que diz o texto bíblico. A grande questão é,
o quanto nessa manhã você está disposto a demonstrar isso com a sua vida. Uma vida em que se espelha pela sua fala, pela sua forma de se comportar, de agir, pela forma como você também traz os seus pensamentos. O texto fala sobre santidade, mas na sequência Paulo fala sobre suporte que devemos ser na vida uns dos outros, porque no verso 13 o texto diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha queixa contra o outro, diz o texto. Diz mais: assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós. Ou seja, o texto fala que para que você faça, ou viva, ou respire tudo para a glória de Deus, você precisa ser alguém que aprendeu a perdoar. Aprendeu a perdoar, e quando a gente aprende a perdoar, a gente é suporte na vida dos nossos irmãos. Ser suporte na vida daqueles aos quais amamos, aos quais tributamos respeito e honra, é muito fácil. A questão está na continuação de uma vida cristã normal e saudável, quando eu já passei pela prova ou pelo teste de um relacionamento com o outro, em algum momento na caminhada esse relacionamento foi abalado. Em algum momento da caminhada esse relacionamento sofreu algum tipo, alguma espécie de dano. E eu, como filho de Deus, que segundo o texto do versículo 12, como eleito dele, e sou chamado de santo, como Paulo instrui essa igreja, sou chamado de amado, como Paulo diz a essa igreja, e revestido de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de longanimidade, de mansidão, eu agora preciso ser suporte na vida do meu irmão. E suportar aqui não nos traz o sentido apenas de suportar porque é pesado, porque é uma compulsoriedade, me é impingido isso, eu sou obrigado, que coisa, eu tenho que suportar o outro, Senhor. O Senhor não podia me dar um outro tipo de ordem, mas justamente fulano, justamente Beltrano, ciclano, eu tenho que suportá-lo. O texto fala, e você viu comigo no versículo 12, que as características desse suporte, além de demandarem o perdão, eles são baseados em gestos de amor, de humildade, de mansidão, de misericórdia, de longanimidade. É o que diz o texto. Isso faz toda a diferença. Existe uma lógica conceitual aqui. Porque se eu estou disposto a atender à palavra do Senhor, introjetá-la na minha mente, se eu realmente sou um eleito de Deus, como Paulo fala nesse verso 12, sou alguém que tem se santificado no dia a dia, eu tenho prazer de suportar o outro, de dar a ele sustento na caminhada, de ser apoio, de lhe ser amigo, de lhe ser parceiro, porque nós estamos juntos numa empreitada santa para a glória de Deus. Isso faz toda a diferença. Mas diz o versículo 14 que acima de tudo isso, porém, esteja o amor. E segundo o texto aqui, Paulino diz que o amor é o vínculo da perfeição. Nós vivemos um momento na vida da nossa sociedade em geral que se fala muito de amor, o amor universalizado. Você tem que ser tolerante, você tem que aceitar o outro, você não pode se meter em determinadas questiúnculas no meio da sociedade por causa do amor que você tem que devotar a ele. Então, não incomode, não fale a verdade. Não precisa expor aquilo que você entende como sua verdade subjetiva e pessoal. Demonstre amor tolerando. Mas não é esse tipo de amor que a Bíblia está falando. Esse amor é o amor agapau, do grego. É o amor ágape. É o amor que vem de Deus. Não é o amor expresso na poesia ou nos conceitos filosóficos de uma sociedade patologizada pelo pecado. Nós estamos falando de um amor que vem de Deus. Esse amor, ele tem que sangrar o teu coração. Ele tem que levar você dia a dia a uma devoção ao eterno. Fazer você se lembrar todos os dias que foi por causa dos cravos que ele escolheu levando a cruz, que você precisa todos os dias curvar o seu joelho, o seu coração, a sua mente em plena submissão a Jesus e clamar por Ele. E ordenar ao pecado que
tenazmente o assedia, como diz o texto de Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1, que assedia o teu coração todos os dias, você ordenar esse pecado, sai da minha vida, em nome de Jesus, porque isso me impede de amar, isso me impede de ver o vínculo deste amor tomando forma na minha vida. O texto também caminha para o verso 15 e 16, dizendo que a paz de Cristo, que é o árbitro do vosso coração, deve estar diante de você, porque você foi chamado a viver essa paz em um só corpo, diz o texto. Isso deve nos levar a um agradecimento diário. E eu tenho que lembrar e agradecer, porque eu não sou igual a você, nem você é igual a mim. Nós somos distintos na maneira como podemos, de determinado momento, pensar, como ser, nossas preferências, nossas predileções pessoais. Isso não importa. O que importa é que nós estamos olhando para o mesmo alvo, como diz o autor da Carta aos Hebreus, agora no capítulo 12, verso 2, olhando atentamente para o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação, que é Jesus. A nossa unidade está nele. A igreja primitiva, lá de Atos, capítulo 2, ela não tinha uma unidade no sentido daquilo que era predileção subjetiva, pessoal. Eram pessoas de temperamentos distintos, de culturas familiares diferentes, mas essas pessoas tinham no coração o mesmo amor, na mesma fé, pelo mesmo Deus, submetiam-se à doutrina dos apóstolos que vos eram ensinados. Diz o texto que, como consequência disso, vai habitar ricamente no seu coração a palavra de Cristo. E ele diz, se a palavra de Cristo habita com plenitude no seu coração, então você deve instruir e aconselhar ao outro, diz o texto nesse versículo 16. Só que diz que nós devemos instruir o outro, aconselhar o outro, não com a nossa sabedoria, não com a nossa autocapacitação, com a nossa inteligência, mas diz que nós devemos instruir com sabedoria, a sabedoria que vem do alto, não a autossabedoria. Diz o texto que nós devemos fazer isso com louvor a Deus, adorando a Deus, não somente no templo, como estamos fazendo aqui nessa manhã, como faremos à noite quando para cá retornarmos, mas no dia a dia, porque mais do que um templo físico, lembre-se que você é templo do Espírito Santo, e esse templo, ele tem que estar pleno das santas cantorias que vêm de Deus. Uma das coisas que eu amo fazer é lavar louça, mas lavo louça cantando. Eu gosto de lavar louça cantando um hino. Gosto de lavar a louça, louvando a Deus. Em primeiro lugar, pela grande transformação que Ele fez na minha vida, de colocar no meu coração o desejo de ajudar minha mulher lavando louça. Porque se tinha coisa que eu detestava fazer, era lavar louça. Há muitos anos eu lavo louça e, graças a Deus, eu li um artigo que quem lava louça vive mais. Então, santos varões de Deus, diga para sua mulher, eu vou viver mais do que você, deixa eu lavar a louça. É uma bênção, irmãos, é uma bênção. Então, cante ao Senhor com gratidão no seu coração. Lavar a louça não é um peso maior do que você está passando por uma prova, por uma luta, por uma dor, mas é nesse momento que você tem que cantar. Tem uma cantora pentecostal que tem um estúdio lá perto da casa que meus pais moraram, na Ilha do Governador, ela e o marido dela, e ela diz na canção dela, se você está sofrendo, louve. Está passando pela prova, louve. Porque Deus é quem abre, Ele vai na frente e abre o mar. E o final desse texto diz, aqui no versículo 17, eu concluo. E esse verso 17, para mim, é o versículo que fecha. Ele é aquele momento do grande finale da palavra de Paulo a essa igreja, nessa perícope. Ele diz assim, em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que você fizer, tudo o que você fizer. Hoje, nós fomos chamados por Deus
através do conselho da igreja. Mas é Deus quem nos chama, Ele que nos vocaciona. É um momento muito importante, é um momento grave na vida da história da nossa igreja. E essa gravidade reside no fato que nós temos um privilégio. Os membros dessa igreja que estão em plena comunhão, que estão no rol ativo da igreja, aqueles que têm participado com a gente no dia a dia, de domingo a domingo, nós temos o privilégio de votarmos hoje e escolhermos oficiais, presbíteros e diáconos para a nossa comunidade espiritual. O que nós precisamos é entender que esse momento aponta justamente para aquilo que acabamos de ouvir. Nós vamos realizar uma eleição e essa eleição deve ser promovida não de acordo com a vontade da Assembleia, sem que haja a vontade de Deus. Nós devemos fazer tudo isso para a glória de Deus. Nós vamos, nesse momento, ficar de pé, nós vamos orar.